Faz um... Começou, dona Débora. Hoje o Clássica recebe a Débora, que toca, enfim, violino no Zesp há alguns anos, mas fora isso ela tem uma carreira linda, assim, ela tem uma história de vida super tocante e ao invés de pegar isso e lançar um livro, ela, enfim, retribui para todo mundo todas as oportunidades que ela teve, então ela se engaja muito em muito projeto social, como professora, como, enfim, defensora da música e do ensino da música. Então é uma alegria muito grande falar com a Débora. Eu gosto pessoalmente muito, admiro muito. É uma das musicistas que você vê no meio da orquestra que sorri, que gosta daquilo que está fazendo, assim, que tem um envolvimento sincero. E aí hoje ela vai contar um pouquinho da trajetória dela musical, de como que, enfim, quais as primeiras exposições à música e como que ela construiu o gosto até hoje se tornar uma violinista profissional. Oi, Débora. Oi, Bela, muito obrigada pelo convite. Que bom poder bater um papo mais descontraído sobre música clássica. Sim, mostrando que, né, música clássica é uma coisa jovem, né, que não precisa ser essa coisa empolada e que pode fazer parte da vida de todo mundo, né? Ah, com certeza. Como foi o seu primeiro contato, assim, com música? Qual que foi a sua primeira lembrança, pelo menos, nesse sentido? Olha, da minha família, o meu pai tocava violão, tocava órgão também na igreja e frequentávamos muito a igreja e lá cantei no coro infantil. Então, assim, cresci com a música, mas não necessariamente música clássica, né? E a Uhum. música de igreja em área tradicional, mas também as canções lá da escola dominical. E foi bem gostoso poder crescer nesse ambiente. E aí, depois que meu pai faleceu, a minha mãe se esforçou muito para a gente aprender música, porque ela sabia que isso era uma coisa que o meu pai ia gostar, né? E foi como se fosse um legado dele, assim, para gente. Uhum. Então, comecei a tocar piano com a professora da igreja mesmo, e tinha aqueles disquinhos da Disney, né? Que contava histórias, tinha vários, adorava, e ficava ouvindo com acompanhamento de música orquestral. Então, aquilo soltava muito a minha imaginação. Esses foram os primeiros contatos, assim, piano e o disquinho da Disney. Mas eu não gostava de piano, não, porque a minha mãe era muito severa com o nosso estudo. Ela não é musicista, mas a professora um dia falou assim: você tem que repetir isso daqui 150 vezes. Só que era um jeito de falar, né? E aí foi anotado no caderninho, a minha mãe viu aquilo ali 150 vezes, então tá bom. Aí pegou a caixinha de fósforo, jogou. Vamos lá, uma, duas, Que didática! né? E vai estudar piano, tem que estudar piano 1 hora. Claro que eu não gostava disso, mas foi Uhum. muito bom. Hoje eu consigo ver que foi muito bom. Na época eu não conseguia enxergar de jeito nenhum, porque eu só queria brincar com os meus carrinhos, eu não gostava de boneca. Queria brincar com os meus carrinhos, jogar bola, soltar pipa, essas coisas. E aí depois eu conheci o violino através de uma prima que estudava na Escola de Música de Brasília. E ela era aquela prima mais velha, assim, né? Que eu sempre aspirava a ser como ela e tudo, meu modelo, a Clécia. E foi isso. Aí eu falei, não, eu quero tocar violino, quero tocar violino. Fiquei insistindo. E aí a minha mãe tentou muito me colocar na escola de música de Brasília, que é gratuita, mas as vagas são muito concorridas, então era por sorteio, né? E eu não era sorteada de jeito nenhum. Ano após ano após ano. Minha mãe foi pessoalmente falar com a secretária de educação para tentar conseguir uma vaga para mim. Conseguiu. E eu entrei assim, um pouco na ilegalidade, eu acho. Vamos tornar público aqui um passado de Débora. E aí eu entrei na escola de música de Brasília e pronto, minha vida mudou completamente. Fiquei completamente apaixonada pelo universo orquestral, pelos compositores, tudo que eu estava conhecendo lá. Tive Isso você contato, tinha quantos anos? eu tinha 10, Tá. 10 anos. E um contato muito próximo com todos os instrumentos, assim, que essa escola, ela tem uma energia muito especial, né? Todos os instrumentos sinfônicos, pessoas de todas as idades, de todas as cidades lá perto da Escola de Música Brasília. E foi isso, aí não tinha mais volta, eu estava imersa num novo universo. E o que você ouvia nessa época que você falava, vou estudar para tocar isso direitinho? Então, aí eu
comecei a estudar e senti, poxa, que legal tocar violino, né? Tô começando a tocar algumas musiquinhas muito simples, mas foi quando eu pude estudar um concerto de Vivaldi que eu comecei a sentir que eu era musicista, né? Eu me lembro exatamente do primeiro dia que eu consegui tocar bem a música e eu me perdi dentro da música. É como se eu deixasse de existir, só o que existia era o som. E aí eu tinha 12 anos e eu gostava muito de estudar nos lugares estranhos da escola. Tinha salas de estudo, mas não conseguia ficar naquele cubículo. E aí eu ia estudar ao ar livre, assim. Inclusive, até subia em cima de árvore, o diretor ficava louco comigo, desce daí, menino! Subia no teto, era um horror. Mas eu estudava muito, então ele relevava. E esse dia eu estava, assim, atrás do auditório, que é uma área livre, muito verde, né? E tocando o concerto número 3, Opus 3 de Vivaldi. E eu terminei de tocar e eu levei um susto, porque a música terminou e me trouxe de volta para a realidade. E eu lembro, assim, de respirar e... Uau, isso é ser violinista, isso é ser musicista, que maravilhoso. E foi ali que também, eu não escolhi o que eu queria fazer, né? Aquele momento me escolheu e eu sempre tive muito claro, assim, eu vou ser violinista, eu vou ser violinista. Então, com 12 anos, eu estudava, assim, cerca de 6 horas por dia. Caramba! Mas sempre ao ar livre, em cima da árvore. Era muito feliz fazendo isso, né? Ninguém me obrigava, porque eu estava apaixonada por aquilo ali. E na escola de música tinha umas cabines, chamava discoteca, e tinha umas cabines para a gente escutar os LPs, né? Não tinha acesso ainda à internet, Spotify, YouTube, imagina, nem existia. Então a gente entrava ali, eu geralmente ia com uma, duas amigas, a gente entrava naquele cubículo, colocava uns fones de ouvido muito bons, assim, para a época, né? Muito avançados. Tinha toda uma coleção de LPs disponível, ficava horas ali escutando Vivaldi, comentando sobre diferentes violinistas, foi maravilhoso. E um compositor, acho que obrigatório na formação de todo mundo é o Bach. E do Bach, qual que é a lembrança que você tem, assim, né, de você ter ouvido e que te marcou bastante? Eu fiquei ali mais ou menos 1 ano, 2 anos nessa fase Vivaldi, que eu não conseguia. Acho que o Vivaldi é muito confortável para um ouvido infantil, né, de 10 anos de idade. E todo mundo sempre falava, porque o bar é isso, o bar é aquilo. Eu ficava, tá bom, whatever, que tanto faz. Mas aí eu comecei a solar com orquestras em Brasília, e o primeiro solo foi de um concerto de Vivaldi, e depois me convidaram para tocar o concerto duplo de Bach, em Ré menor para 2 violinos. Foi uma experiência muito especial, porque foi aí que eu descobri o que era fazer música de câmera, o que era tocar com outras pessoas e fundir os sons como se fosse um só instrumento, né? Então, o outro solista também era uma criança, ele tinha 13 anos de idade, eu tinha 12 anos de idade, só que uma mágica muito forte acontecia. O terceiro movimento desse concerto de Bach, ele é como se um instrumento estivesse correndo atrás do outro, e o primeiro violino começava e eu tinha que me encaixar direitinho, assim, como se estivesse pulando em um barco em movimento. E eu adorava fazer aquilo e fiz, assim, muito bem, a maestrina elogiou bastante. Foi também mais uma descoberta, né? Nossa, eu quero fazer mais música de câmara. E aí, nisso, você, enfim, estava ali no começo da sua adolescência e sua caixinha de CDs, de discos, era todo de música clássica já, ou ainda não? Eu nem não tinha condição de ter os CDs. Então eu ia para a escola de música, né, escutar música. Eu escutava na discoteca. E o que eu gostava mesmo era música clássica, mas assim, a minha irmã mais velha gostava muito de MPB. Então a gente ficava disputando o rádio, né? Ela colocava no MPB e eu queria sempre colocar na Rádio Cultura e era aquela maior briga. Eu imagino que para minha mãe devia ser muito legal, né? Ver as duas filhas brigando. Eu quero música clássica, não, eu quero bossa nova, Tom Jobim, Tchaikovsky. Olha, eu aposto que Assim. muitas mães adorariam que fosse esse o problema atualmente. Pois é, exatamente. E... Aí, mas tem uma lembrança legal do bar também. Primeira vez que eu toquei numa orquestra infantil, né? Então a minha professora falou: você está indo muito bem, está estudando bastante, é hora de você entrar na orquestra.
Aí na minha cabeça eu imaginei, sei lá, Filarmônica de Berlim, uma orquestra, né, de adultos. E aí eu fiquei tão animada que eu pensei, nossa, eu tenho que ir muito bonita para a orquestra, né? Eu vou me arrumar bastante e tal. E aí eu peguei um pote de gel e eu gastei esse pote inteiro no meu cabelo para eu ir para o meu primeiro ensaio, imaginando uma sala bonita, que nem a Sala São Paulo. Aí eu cheguei lá, era uma sala de aula, né? Com 20, 30 crianças. E o meu cabelo espetado duro, assim. Eu falei, é uma orquestra infantil. Ah, tá bom. Errei o código. E foi o Brandemburgo 3, e eu me lembro que era um arranjo. Ou seja, era uma versão facilitada do Brandemburgo. Uhum. E aquilo ali me ofendeu. Gente, que criança problemática, né? 10 anos de idade, e eu me lembro de conversar com os meus colegas de orquestra e falar: não podemos aceitar isso. Nós temos condições de tocar música original. É só a gente estudar mais e tal. Aí, vamos fazer uma revolução. Aí juntou aquela pirralhada, né? Que pensa que a gente. E foi conversar com a maestrina. Maestrina, nós queremos o original do Brandemburgo 3. E aí depois a gente descobriu que no mesmo concerto que a orquestra infantil ia fazer, a juvenil ia tocar o original. Na nossa cabeça isso é muito humilhante, né? Como é que a gente vai tocar o arranjo? Eles vêm e tocam o original. Claro. E diga. No final a gente tocou o arranjo, mas logo em seguida tocamos o original. E foi ótimo. E da música, enfim, barroca, de câmara, para música sinfônica, como que foi para você? Quais foram os nomes que formaram o seu gosto e que te chamaram a atenção? Bom, eu tive a oportunidade incrível de tocar numa orquestra muito especial com uma maestrina cubana que se chama Helena Herrera e que algum tempo depois foi a maestrina titular da Orquestra Sinfônica de Brasília. E lá eu tive o meu primeiro contato com as grandes obras. Então era uma orquestra mista de crianças, adolescentes e os nossos próprios professores também tocavam lá. Isso permitia que a gente fizesse um repertório muito mais desafiador. E aí, o meu primeiro ensaio foi com a ópera O Guarani. E eu peguei a partitura, né, toda animada, e levei para minha professora de violino. E ela falou assim: você não vai conseguir tocar isso aqui agora, não. Mas vamos tentar, vamos fazer o que dá. Só que na minha cabeça não existia essa opção de você não vai conseguir tocar isso aqui. Tá Então, louca. e ela mesma falava assim: não existe nada difícil, existe falta de estudo. E eu levava aquilo a sério, né? Então eu peguei a partitura, estudei, fui pro primeiro ensaio, não consegui tocar nada, no segundo ensaio não consegui tocar nada. E aí, pouco a pouco, fui me desenvolvendo. Aí veio Nona Sinfonia de Dvorak, né? A Sinfonia Novo Mundo, uma das mais bonitas sinfonias do repertório. Veio a Quinta Sinfonia de Tchaikovsky, onde eu me apaixonei pelo solo de trompa que tem no segundo É movimento. maravilhoso, eu choro toda vez também. Até fiz umas aulas de trompa, porque eu tinha que tocar aquele solo. Acabei conseguindo tocar assim, né? De brincadeira. E as variações Enigma, do Elgar, vários concertos grandiosos, foi muito especial e eu agradeço muito a maestrina até hoje por nos dar essa oportunidade de ter um contato com as grandes obras antes da gente estar pronto, entre aspas, né? Então, às vezes, a educação tradicional na música, ela tem uma sequência de repertório muito rígido. Não, você não pode tocar essa até você tocar essa. E ela meio que inverteu, né? Ela pegou as coisas mais difíceis, jogou na nossa mão, falou, se vira. E nesses ensaios não tinha hora para terminar, tinha hora para começar. Começava às 7h30 da noite, era num lugar bem distante, né? E a gente ganhava o transporte. Então a gente chegava lá às 7h30 da noite, ficava até 10, 11 horas da noite, já cheguei a sair de lá meia-noite, porque a gente só ia embora quando ela falava que tá bom tinha agora. melhorado. Então, foi também um aprendizado lindo de devoção à música mesmo, né? Isso aqui não é um trabalho que a gente pode fazer em 2, 3 horinhas. Você tem que dar tudo de si, você tem que se preparar muito, porque os desafios eram sempre enormes, e ensaiava até ficar bom. Claro que hoje em dia não dá para fazer isso, né? Imagina uma criança de 12 anos chegando 1h da manhã em casa porque estava no ensaio da orquestra. Mas foi especial.
E o que tem de todo esse repertório que você aprendeu, que você ficou curiosa quando criança e adolescente, que hoje você passa isso para os seus alunos ou para as pessoas mais jovens que te procuram para estudar ou que gostam de música? No começo elas levam um susto, né? Porque, especialmente se as pessoas estão acostumadas com o ensino tradicional, que tem toda uma sequência, que tem toda uma ideologia de... E eu sigo o que a minha professora falava, não existe nada difícil, só existe falta de estudo. Então, se eles chegam e falam, eu quero tocar um Capricho Paganini, legal, quais são os passos que vão te levar o mais rápido possível até lá? E como é que a gente pode pegar esse capricho, transformar em aulas, transformar em exercícios que te levem a tocar isso? Então, às vezes, claro que não vai pegar e tocar de cara, né? Mas existe um jeito de decodificar a partitura, observando quais são os elementos mais simples dentro de algo muito complexo e isolar cada dificuldade, estudá-la separadamente e depois juntar as dificuldades pouco a pouco até formar a peça completa, né? Então, tem pessoas que se adaptam muito bem a essa metodologia de ensino e tem outras que preferem algo mais tradicional. Então, é interessante ver que a relação entre professor e aluno na música clássica, ela é uma colaboração muito forte, onde os estilos têm que bater, a personalidade, os anseios, né? É quase como um casamento. Então, qual que é o melhor professor, né? O professor que se identifica com a forma de trabalhar. Não existe algo absoluto. Esse é o melhor professor para todo mundo. E você, nessa época, já tinha certeza que ia ser violinista e que é ser da USESP e tocar na Sala São Paulo. Você tem uma relação super, enfim, afetiva, né? Com a sala e com a orquestra. Se você quiser falar um Eu pouquinho. tenho, mas no começo eu não me atrevia a sonhar com a USESP, porque quando a USESP teve a reestruturação, eu tinha mais ou menos 14 anos, né? Então eu já estava ali há 4 anos estudando violino, tudo. E as histórias que chegavam em Brasília eram assim, histórias muito heróicas, que de fato é verdade, né? Uma sala que se construiu dentro de uma estação de trem, isso por si só já é assim, uma loucura revolucionária. Toda a tecnologia, a beleza, o teto móvel, era assim realmente o mundo ideal, um sonho quase inalcançável. E os músicos internacionais, né, que vieram do mundo inteiro para compor uma orquestra de excelência no Brasil. Então eu escutava aquelas histórias e vinha uma luz assim no meu coração de falar, nossa, que incrível que seria tocar no Zesp um dia, mas eu não me atrevia, né, a pensar que isso ia acontecer. Então eu tinha sonhos muito altos, de ganhar bolsa, de fazer faculdade fora, de trabalhar com grandes músicos, mas a USESP eu só admirava, assim, paquerava. Aí, só depois da vida adulta mesmo que eu falei, bom, eu vou trabalhar aqui no Brasil, já tinha feito minha faculdade no Canadá e nos Estados Unidos, voltei para o Brasil e falei, se eu vou tocar numa orquestra no Brasil, tem que ser a USESP. E aí começou uma longa conversa, né, com meus professores, com os meus mentores, se de fato existia essa possibilidade de eu me desenvolver a ponto de tocar no ZESP. E quando de fato falaram, sim, você pode, vai fazer. Aí eu pedi demissão, eu estava na Bahia essa época, pedi demissão, aluguei um quartinho, assim, na verdade aluguei um colchonete na sala de um apartamento onde 2 Investiu meninas bastante, moravam. né? Tava sobrando mesmo. E aí estudei que nem louca, assim, e levei vários tombos, né, durante as provas, mas depois de 3 anos morando em São Paulo, finalmente consegui ingressar no ZESP. E muito lindo, porque aí eu toquei mais uma vez, né, grandes obras que marcaram muito a minha infância. E eu acho que talvez o público não tenha tanta noção de quão especial algumas obras são na vida de um músico, né? Porque trazem memórias da vida, do contexto, da infância, das dificuldades, como um retrato de uma época. Então, sempre que eu tocar a Quinta Sinfonia de Tchaikovsky para o resto da vida, aquilo vai me levar para uma memória da minha infância. E são obras muito especiais.
E quando a gente estava, enfim, fazendo a playlist, eu perguntei, qual era o seu crush, o seu violinista ou violinista favorito para eu colocar aqui, né, de intérprete? E aí você falou do Joshua Bell. Eu coloquei ele no concerto do Tchaikovsky. Se você quiser falar um pouquinho sobre o concerto do Tchaikovsky para violino e sobre o Joshua Bell. Sim, pois é, o Joshua Bell, paixão antiga. Paixão fictícia, né? Só do meu lado. Tudo bem. Quando eu tocava nessa orquestra da Maestrina Helena Herrera, a gente ganhava uma bolsa de estudo. Era bem pequena mesmo, assim, dava para comprar os lanches do mês e é isso. E eu juntei esse dinheirinho para tentar comprar um Discman, né? Para conseguir ouvir CD em casa e tudo. E aí eu consegui comprar, mas aí não sobrou dinheiro para comprar os CDs, que eram caros na época, né? E aí a minha professora me emprestou 2 CDs, que um era do Joshua Bell e o outro era do Vengerov. E eram os únicos 2 CDs que eu tinha, então eu ficava ouvindo aquilo ali, ouvindo. E aí pensando, né? Nossa, seria tão legal tocar com o Joshua Bell algum dia, seria tão legal conhecê-lo, tudo. E aí quando eu fui estudar em Chicago, teve um evento assim com grandes violinistas de uma fundação de música que eu era voluntária, ajudava nessa fundação. E aí eu escrevi para ele assim, no Facebook mesmo, sem conhecer. Eu falei: Dear Joshua. Olá, Joshua Bell. Meu nome é Débora, eu adoraria te convidar para esse evento. Dei todas as informações e ele não respondeu. E aí ele foi no Centro Cultural de Chicago. E aí ele chegou lá e eu só tinha colocado o nome na lista dele como Joshua, porque como ele não respondeu, eu não sabia se ele... Aí ele chegou lá: olá, eu sou o Joshua, eu tô na lista. E aí todo mundo assim, espantado, né? Aí todo mundo vindo querendo falar com ele. E aí ele me viu lá no fundo, acho que reconheceu pela foto, e foi algo muito hollywoodiano, assim, né? Parece que o tempo parou, as pessoas abriram caminho, ele veio assim na minha direção, a gente conversou, assistiu o concerto junto, foi super legal, enfim. E depois você ficou uma semana doente. Não, eu fiquei o tempo todo sem acreditar, né? Enfim. Mas depois, além de conhecê-lo, foi muito mais legal, porque acabei tocando com ele no Carnegie Hall, dentre todas as salas do mundo, né? No Carnegie Hall, Joshua Bell solando, e eu estava com a Orquestra das Américas como chefe de naipe dos segundos violinos, e foi um momento que eu falei assim, eu acho que eu quero muito continuar vivendo, mas se a minha vida acabasse agora, tá bom. Acho que eu tomei o rumo certo, né? Acho que deu certo, né? Exatamente. Aí depois em Chicago eu fiz um projeto social lá, né, para crianças que vivem em situação de pobreza e miséria num dos países mais desenvolvidos do mundo, que a gente aqui de fora não vê, porque eles não divulgam, não se sabe, mas quando eu morei lá há 4 anos, eu vi essa realidade de frente, e eu senti que eu precisava fazer alguma coisa para ajudar, então eu fiz esse projeto social, e o Joshua Bell foi conhecer o meu projeto e dar uma força lá. O Yo-Yo Ma também, então vários solistas, assim, músicos que eu sonhei quando criança em poder conhecer, eu conheci e trouxe junto para que as crianças agora que estão tendo esses sonhos, né, pudessem ter contato com esses grandes músicos. Foi muito bacana. Maravilhoso. A gente também, quando estava definindo qual que seria o tema da conversa, você tinha uma das sugestões era falar sobre alguns hits do violino, né? E um deles seria a meditação da ópera Thaís, né? Se você quiser falar um pouquinho dessa peça e desses bombons que você falou que você chama. São bombonzinhos musicais, né? São peças curtas e muito agradáveis de se ouvir. E Meditação de Thaís foi algo muito marcante na minha vida, porque eu sempre gostei de estudar violino em espaços amplos. Então, na escola de música, eu estudava ao ar livre. E em casa, imagina, não dava para estudar no quarto, né? Muito som no ouvido. E aí eu gostava de estudar na sala. Só que a minha irmã, tadinha, ela não aguentava, né? Porque, assim, quando a gente está aprendendo violino, é muito chato. Não, E eu não estudar é estudava muito meia chato para hora quem está por ouvindo, dia. né? Exato. Eu estudava 4, 5 horas. Eu sentava na cadeirinha lá na sala e ninguém me tirava de lá. Minha irmã ficava maluca.
Aí a gente brigava, né, e tudo. E aí ela percebeu que ela não ia ganhar essa briga, porque eu não ia parar de tocar. Então, o jeito que ela conquistou, digamos assim, de ter um descanso para o ouvido, ela chegava e me pedia: você poderia tocar Meditação de Thaís, por favor? Porque era, de tudo que eu tocava era o que ela gostava, né? Então acabou virando uma trégua assim, da briga entre as irmãs e para sempre até hoje essa é a nossa música, né? Toda vez que eu lembro dessa música, eu lembro dela e vice-versa. E sempre que eu toco ou que eu vejo um grande intérprete ou algo diferente da Meditação de Thaís, eu mando para ela, assim, é bem especial. Música das irmãs. E, É. enfim, da nossa playlist aqui, dessa sua trajetória musical, tem também A Morte à Donzela, do Schubert, né, o quarteto. Se você quiser falar um pouquinho sobre ela e sobre o porquê você escolheu essa peça. Tá bom. Ai, que coisa, que lembrança mais bonita. Bom, nessa escola de música de Brasília, como eu te falei, era uma atmosfera muito especial. Era muito colaborativo, então eu tinha muitos amigos ali, mais velhos da minha idade, mais novos. Era uma turmona que era completamente apaixonada por música, né? Então, inclusive a gente tinha todas as religiões, porque a gente queria tanto tocar que qualquer igreja que tivesse uma orquestra ia tocar. Às vezes a gente pulava de igreja para igreja para ficar todo dia Era tocando. ecumênico, um grupo ecumênico. É, era bem fominha, assim, fominha de música mesmo. E aí, como eu estava apaixonada, né, ali aos 13 anos pela música de câmara, eu falei, vamos fazer um quarteto. Aí chamei alguns amigos, a gente tinha 14, 15 anos, e todos muito estudiosos, muito apaixonados pela música. E só que a gente não tinha a menor noção do que tocar, né? Um repertório de quarteto não é nem algo que se ensina assim em níveis mais básicos em escola de música, porque tem sua complexidade, tudo. Então a gente juntou um repertóriozinho assim de música popular para poder fazer cachês, ganhar um dinheirinho. Só que a gente ganhava muito pouco, porque ninguém queria pagar para um grupo de 14 anos, né? Então eu lembro, foi R$ 75 para cada um? Não, para o grupo. Oh, tadinho. R$ 75 de cachê. Não dava nem para dividir. A gente ia comprar o quê? Um salgado e um refrigerante? Aí a gente falou: não, não vamos dividir esse dinheiro, não. Vamos para a Musimed, que é uma loja de partitura maravilhosa. Vamos para a Musimed escolher qual quarteto a gente vai estudar para apresentar para o público. Tá bom. Chegamos lá, aí a gente olhava aquele monte de partitura, não fazia nem ideia do que era, nem conhecia a maioria dos compositores. E aí tinha uma partitura super bonitinha, assim, com um nome interessante: A Morte e a Donzela. Nossa, que legal! E aquele nome despertou a nossa imaginação ainda infantil, né? 14, 15 anos. Sim. E a gente não fazia ideia de onde estava se metendo. Mas tá, compramos as partituras e marcamos nosso primeiro ensaio. Chegou no primeiro ensaio, deu aquele pânico. Nossa, é muito difícil. Só que a gente estava fazendo sozinho, não tinha nenhum professor ali acompanhando. Então a gente viu que era difícil, mas não caiu a ficha que não era para o nosso nível, né? Então a gente ficou estudando 6 meses, além do ensaio individual que cada um fazia, a gente tinha ensaio 3 vezes por semana durante 2 horas. Tudo assim, a gente mesmo marcava, ia, a gente ensaiava, aí marcava ensaio dos dois violinos, violino com viola, fez de tudo, fez uma maçaroca. E aí a gente pensou, bom, tá ficando legal, vamos marcar agora o nosso grande concerto, né? Aí fizemos outro cachezinho, pegamos aquele dinheiro e pagamos um estúdio. A gente tirou uma fotografia profissional com aquele fundo bem brega, assim, né? Você tem essa foto? Ah, eu tenho, só que eu não achei, Pois mas tem eu que tenho. mandar, tem que mandar. É... E aí fizemos um cartaz, espalhamos pela cidade inteira, e A Morte à Donzela, bem grande, assim, a gente não fazia nem ideia. E aí lotou esse concerto e foi um sucesso, porque ninguém acreditava que aqueles moleques iam conseguir tocar A Morte à Donzela. Só que a gente estudou tanto, 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 que foi um sucesso. E tanto que a maestrina Helena Herrera, né, que é daquela orquestra que eu falei, convidou todo mundo para solar. Então, foi assim, um propulsor de carreira, das nossas carreiras, né? E todo Você mundo desse quarteto até hoje toca profissionalmente.
R$ 75, mas bem investidos da sua vida. Foi. Então, essa é uma outra obra que é impossível escutar sem lembrar desses meus queridos amigos do quarteto de toda essa época. Que ótimo. Bom, esse é, enfim, é um pedacinho, né, da sua trajetória musical. Se a gente marcar mais 5 episódios, vão ter várias outras histórias e outras músicas. E o que eu acho legal de música é que tem muita coisa ainda, né? A gente, enfim, fez aí um recorte, mas de fato, não só das coisas que você já conhece, como você vai conhecer ainda, né? Enfim, compositores novos, ou seja, o que eu incentivo muito de música clássica é isso, que vai te fazer companhia por muito tempo, né? Porque tem muita coisa muito maravilhosa, né? Com certeza. É isso. Tem alguma coisa que você gostaria de falar para encerrar? Tem mais algumas obras que depois que eu comprei o Discman e a minha professora me emprestou, aí eu continuei juntando dinheiro e aí lançaram uma coleção de música clássica, aquelas que você compra o CD na banquinha. Então era muito mais todo mundo teve, né? E eu ficava esperando, saía a cada 15 dias e eu ficava esperando para ver se eu ia conseguir comprar. E aí foi muito bacana porque vinha como uma surpresa. Eu não sabia o que tinha ali naquele CD. E aí eu escutei muita coisa nova, mas algumas peças foram também chocantes, aquelas que você prende a respiração e fala, nossa, que lindo, né? E, por exemplo, o concerto número 1 para piano do Tchaikovsky. Nossa, eu fiquei obcecada por esse concerto. Ou o Amanhecer, né, da suíte Piaget, eu não sei como fala, Piaget, acho que fala não sei. Gint, né? Mas não sei, né? Enfim, acho que o nosso norueguês não é o melhor. E é lindo demais. Sweet Roseberg também. Que mais? Sinfonia Italiana do Mendelssohn. É verdade, é linda. É linda. E quando eu escutei a primeira vez, eu pensei, nossa, que música alegre. Né? E depois, quando eu fui estudar essa música para fazer prova para orquestra, que eu pesquisei mais sobre a história dela, o próprio Mendelssohn escreveu: nunca compus algo tão alegre na minha vida. Deu certo. Deu certo. E você tem esses discos ainda ou não? Olha, não tenho mais. Não tenho. Hoje em dia, com Spotify, iTunes, YouTube mesmo. Eu também não lembro a última vez que eu coloquei um CD para tocar, eu também só ouço no Spotify, porque tá tudo lá, né? Você tem toda a Deutsche Grammophon, Harmonia Mundi, Decca, tudo, né? Que você pode pensar tá lá, né? Fica puxada a concorrência. E agora tem uns aplicativos mais especializados ainda de fazer o streaming da música em alta resolução. Sim. Então é super, super bacana. O que é uma oportunidade maravilhosa. Imagine, Débora, com 12 anos, se tivesse acesso a tudo isso que a gente tem hoje, né? De YouTube, enfim, Spotify, e tem outras plataformas, é muito maravilhoso. Acho que eu teria virado um zumbi, porque eu nem ia conseguir fazer mais nada. Perdemos Débora. Bom, e todas essas músicas que a Débora contou a história, tem uma playlist que a gente montou no Spotify, justamente. Eu só não achei no Spotify os disquinhos da Disney, mas eu achei no YouTube. Então tem no YouTube, tem aqui o link também para todo mundo conhecer esse universo. Tem muita música, então vai fazer companhia por horas, horas a fio, e só coisa boa. Eu agradeço muito, Débora, enfim, ter dado esse tempo, ter pensado, porque tem todo um pré-planejamento, né, de escolher as músicas, enfim, da gente achar o horário, tem toda uma logística. Agradeço, então, pelo seu tempo e generosidade aqui de compartilhar com todo mundo um pouquinho disso. Eu que agradeço. Foi uma viagem no túnel do tempo, muito divertida, trouxe memórias muito queridas. Obrigada mesmo, adorei bater papo com você. Agradecidíssima. Eu vou aqui parar o nosso vídeo e ouçam a playlist da Débora, porque tá linda. Tchau. Tchau, pessoal.